Oi pessoal, estamos nós aqui de novo e hoje para falar sobre força eletromotriz de movimento. Meu nome é Raquel Julian, eu sou professora no Instituto de Física da URGS. Então, para isso, nós vamos imaginar agora uma situação onde a gente tem, por exemplo, uma barra metálica que tem um certo comprimento L aqui, numa região onde tem um campo magnético. Para ficar mais fácil, vamos imaginar esse campo uniforme apontando para dentro da tela. E a barra, a gente vai fazer se mover puxando ela, pode ser com a mão ou com algum outro dispositivo. Quando a gente move essa barra nessa região de campo magnético, então a velocidade, como é perpendicular à direção do campo, que aqui está entrando na página, né, entrando na tela, a gente vai ter uma força magnética agindo sobre as cargas livres dessa barra. Então, a barra é metálica, a barra tem cargas que podem se mover. Então, se eu tiver uma força que faz as cargas positivas se moverem para cima, ao mesmo tempo as negativas estão indo para baixo, e o que eu tenho é um acúmulo de cargas aqui positiva no topo da barra e negativas na base, certo? Ao fazer isso, esse acúmulo de cargas positivas aqui, naturalmente, vai gerar um novo campo elétrico, que agora aponta para baixo. Então eu tenho agora uma força magnética que faz as cargas se moverem para cima, as positivas, e uma força elétrica, certo? Devido ao acúmulo de carga que aponta para baixo. Então essas duas forças agora, no momento em que a magnitude da força elétrica for igual à força magnética, então eu chego no meu estado estacionário e eu polarizei a minha barra, enquanto ela estiver se movendo com velocidade b. No estado estacionário, eu tenho que o campo elétrico gerado por essa separação de cargas é igual à velocidade da barra vezes o campo magnético que tem ali naquela região. Muito bem. O que acontece se eu colocar essa barra em cima de trilhos? Então imaginem agora que essa barra metálica está suportada por trilhos metálicos. Então o fato de ser tudo metálico permite que esse acúmulo de cargas não fique parado aqui, mas como eu tenho um acúmulo e eu tenho as cargas têm para onde ir, é óbvio que elas vão querer neutralizar o restante da carga que está aqui embaixo. Então haverá um fluxo de cargas querendo passar por esse lado aqui, né? Vou imaginar as cargas positivas se movendo, né? Então essas cargas aqui, ó, elas vão passar pela lâmpada. Então o movimento das cargas passando pela lâmpada vai fazer a lâmpada acender. Então essa é a força eletromotriz de movimento. Eu faço a lâmpada acender simplesmente pelo fato de mover essa barra com velocidade v na presença de um campo magnético que é perpendicular à velocidade, por causa dessas forças que eu gero aqui. Bom, então isso é como se fosse uma bateria. Tem a força eletromotriz, também é a força eletromotriz de movimento. Então a corrente que atravessa esse resistor, ela faz com que as cargas acumuladas na extremidade da barra, elas vão diminuindo, ela não vai ficar sempre acumulada ali, né? E então a força elétrica, ela vai ser sempre, a força elétrica gerada pela separação das cargas, ela é sempre um pouquinho menor do que a força magnética gerada pelo movimento da barra. Então, como as cargas positivas são movidas para cima, isso exige um trabalho, certo? Esse trabalho é igual à força magnética vezes o comprimento da barra, e a gente já sabe que a força magnética, então, tem a magnitude da carga, o valor da carga, vezes a velocidade, vezes o campo magnético aplicado ali. E aí o L é o comprimento da barra. Então, esse é o trabalho, certo? Que é exigido para mover aquelas cargas para cima. Então, a força eletromotriz no circuito é igual ao trabalho por unidade de carga. Então, se eu pegar essa carga aqui, passa aqui para baixo, então a quantidade de trabalho por unidade de carga é igual à força eletromotriz em módulo, né? Que isso é igual à velocidade da barra vezes o campo magnético aplicado ali, vezes o comprimento da barra. Ok, então essa é uma maneira de ver as coisas, isso a gente já conhecia, né? Agora, a gente sabe um novo conceito. A gente sabe, como a gente já viu, que quando a gente tem a variação temporal de fluxo magnético, a gente também gera uma força eletromotriz induzida. Como é que eu vou olhar para essa situação? Veja bem, se a minha barra estava antes numa posição, nessa região aqui, ó, toda dentro desse retângulo aqui, eu tenho um campo magnético, que é externo, que está sendo aplicado ali.
Antes eu tinha a barra aqui, né? Então a área englobada por esse retângulo tinha um certo valor. No momento em que eu movo a minha barra para a direita, eu aumento a área onde existe esse campo magnético. E se eu tenho campo e tenho área, eu tenho um fluxo, porque os dois são perpendiculares. Veja, o campo magnético e a área estão apontando na mesma direção, que a normal da área, né? Está na mesma direção do campo magnético. Então eu tenho um fluxo magnético aqui. A variação desse fluxo, o aumento nessa área, que faz o aumento no fluxo magnético, vai também fazer surgir uma força eletromotriz induzida. Então, qual é o aumento na área? O L permanece o mesmo, mas essa distância aumentou. Então, essa distância é igual à velocidade da barra vezes o tempo em que ela ficou se movendo. Então, a área aumentou por uma quantidade L vezes V vezes ΔT. Quando eu olho para a força eletromotriz induzida, que é igual à variação temporal desse fluxo magnético, nesse caso aqui, a única coisa que mudou foi a área, não mudou o campo. Eu poderia ter uma situação onde muda o campo, mas não é o caso agora. Nesse caso, só mudou a nossa área. E a área aumentou, então, por essa quantidade aqui. Então, veja, a variação de fluxo magnético, delta fluxo magnético aqui, é o mesmo que o campo magnético que permaneceu uniforme, vezes a variação na área. E essa variação na área agora é o equivalente ao comprimento da barra, a velocidade da barra, vezes o tempo em que ela se moveu. Se eu pegar esse ΔT aqui e passar para baixo do delta da variação do fluxo, eu fico então com a variação temporal do fluxo magnético, que é igual ao campo magnético vezes o comprimento da barra, vezes a velocidade. Isso é exatamente igual à variação do trabalho por unidade de carga. Então, nós temos duas maneiras de resolver o mesmo problema, e a gente vê então que dessa forma aqui eu acredito que é até mais fácil, né? É muito simples o cálculo, e a gente pode então estimar qual é que é a força eletromotriz induzida em situações semelhantes a essa, quando eu tenho a variação da área ou a variação do campo no tempo. Era isso que eu tinha para falar para vocês agora. Até a próxima, pessoal.